Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando nessa manhã de quinta-feira, onde vocês sempre me encontram dançando sem música, né? E por que que eu danço sem música, né? Porque vocês não estão ouvindo a minha música, mas eu estou ouvindo a minha música, porque cada um de vocês possuem sua própria música. E é essa música interna que nós temos que começar a ouvir para tocar na nossa vida, para dançar a nossa vida, para seguir a nossa vida de maneira plena, né? E hoje nós vamos começar a falar sobre assuntos que dizem respeito a seguir a vida de maneira plena, de maneira consciente, consistente e sustentável. Uma frase que o professor Eric trazia muito em relação à terapia quântica aplicada e que eu gosto muito de utilizar porque eu acho que resume de maneira muito significativa e muito intensa a forma como nós devemos levar nossa vida, a forma como nós devemos utilizar toda a energia que está à disposição da gente e como que a gente consegue ter uma vida consciente, consistente e sustentável ouvindo a nossa música interior. Então venham dançar comigo ouvindo a sua própria música, aquela música que toca no seu íntimo, no seu coração, que só você pode ouvir e que os demais que não ouvem às vezes podem te chamar de loucos, mas você que ouve sabe que você está despertando, que você está destravando, que você está saltando. E é esse o nosso objetivo aqui, oferecer caminhos para que você possa cada vez mais destravar, cada vez mais despertar, cada vez mais saltar de maneira consciente, consistente e sustentável. Então vem com a gente nessa manhã de quinta-feira para a gente falar sobre coisas de energia e conseguir construir esse caminho na vida de cada um de vocês e principalmente na vida daqueles que vocês acompanham, porque eu sei que muitos de vocês que estão aqui ou são terapeutas, ou têm o desejo de se tornarem terapeutas, ou nasceram com a missão de ser terapeutas e auxiliar outras pessoas e talvez ainda não tenham descoberto isso. Mas se estão aqui assistindo este conteúdo, assistindo as lives da Patrícia, assistindo as meditações do Renato, vendo as lives que estão gravadas no YouTube, até aqui no canal do Instagram também, que o professor Eric deixou aí como um legado para a humanidade, é porque dentro de você existe alguém que nasceu para ser terapeuta, para ajudar o próximo, ajudando a si mesmo e assim, de mãos dadas, conseguir ajudar este planeta como um todo. Então vem com a gente, vamos aprimorar cada dia mais. Nós estamos aqui para ir com vocês de mãos dadas também. Vamos ver quem que já está aqui com a gente. Dani Pimentel, Kátia, Carla, Ana Cláudia, Jenny, Lajara, Cleusa, Rosana, Mércia, sejam todas muito bem-vindas. Agora é a hora da gente começar a divulgar essa live aí para os seus amigos, para os seus companheiros, para as suas companheiras, para os seus parentes, para as pessoas que vocês conhecem, que vocês percebem que vão aproveitar esse conteúdo de alguma forma, que vai dar algum insight, que vai dar algum clique, que pode contribuir com a vida do outro, porque essa é a nossa principal função nesse planeta, ajudar a si mesmo e ajudar ao próximo. Estando aqui, vocês estão ajudando a si mesmos. Compartilhando, vocês estão ajudando o próximo. Não só o próximo que vai receber, mas ajudando a gente também e ajudando todos os outros próximos que têm contato com você, que têm contato com a pessoa que vai receber. Então vamos espalhar essa rede de amor, essa rede de compartilhamento de coisas boas, porque isso a gente está precisando. Compartilhar informações positivas, compartilhar informações boas, informações que contribuam para o crescimento de cada um. Porque de informação ruim já tem muita gente compartilhando, né? Então vamos fazer diferente e contribuir com a nossa parte. Nós vamos falar muito disso nessa nova série de lives que nós estamos iniciando hoje, né? Que nós vamos começar a falar sobre a origem das travas dos seres humanos, né? E quais são essas travas, o que essas travas implicam na vida de cada um, na vida do indivíduo, né? E a gente vai ver que muito do que a gente vem para fazer aqui é justamente isso: contribuir, colaborar, ajudar
aprender. E esse é o caminho para a gente se tornar cada vez mais consciente, cada vez mais consistente, cada vez mais sustentável. Então, como dizia meu filho, espreme esse like, que aqui não é like, é um coraçãozinho, e envia o aviãozinho aí para os seus conhecidos, para os seus amigos, para as pessoas que talvez não sejam tão amigas assim, talvez não tenham muitas coisas em comum, talvez tenha aí suas diferenças que interfiram, né, num relacionamento mais próximo, num relacionamento mais harmonioso, mas que talvez recebendo esse conteúdo a pessoa comece a olhar para você de maneira diferente, você comece a olhar para ela de maneira diferente, e quem sabe daí não sai uma linda amizade, né? A gente precisa sempre estar disponível, sempre tentar, sempre se disponibilizar, né? Vamos chegando. Bom dia, Joyce. Bom dia, Dani. Todo mundo aí também da mentoria participando, isso é muito lindo. Na terça-feira dessa semana, nós começamos a nossa mentoria da Causa Raiz, eu e a Patrícia, junto com uma turma linda de terapeutas TQA, que estão aí se disponibilizando para se aprimorar cada vez mais, para serem cada vez mais assertivos no encontro da causa raiz de cada partilhante que chega para eles e poder auxiliar esse caminhar de cada um de maneira mais assertiva, né? E encontrar a causa raiz é justamente olhar para essas traves que nós vamos começar a falar hoje, né? Então, assim, o que são verdadeiramente essas travas? A gente sabe, a gente já ouviu aí diversas vezes, diversas tirinhas, né, nas mídias sociais, diversos desenhos, diversas terapias, diversas abordagens trazem essa informação de que 95% da nossa vida é comandada pelo nosso inconsciente, que o nosso inconsciente ele ocupa 95% da nossa mente e apenas 5% é a nossa mente consciente. Se 95% da nossa mente é inconsciente, isso significa que a nossa vida não é comandada por 5%. A nossa vida é comandada por 95% com pinceladas dos 5%. Se é que são 5% e não menos, né? Porque isso daí é uma média que se faz, mas não necessariamente é uma exatidão matemática, vamos colocar dessa forma, né? Mas é para vocês perceberem o quanto a nossa vida é regrada, moldada e conduzida por elementos inconscientes, por elementos que estão ocultos dentro de nós, modelando a nossa forma de comportamento, modelando a nossa forma de reagir diante das situações, né? Então, nós vamos começar a falar justamente sobre isso hoje. Esses componentes inconscientes, né? Essas dores ocultas, essas memórias de dor que foram jogadas para o inconsciente. Esses recalques, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra porque ela caiu muito no senso comum e se perdeu um pouco da sua origem, da sua originalidade quando ela foi trazida pela psicanálise, né? Mas o que é um recalque? Um recalque é um conteúdo que passou pelo inconsciente, o inconsciente, o seu ego, né? O seu eu consciente, percebeu aquilo como algo muito doloroso com o qual ele não consegue lidar. E o que ele fez? Ele jogou para o inconsciente. Eu não quero lidar com isso, eu vou esconder isso aqui embaixo do tapete. Embaixo do tapete é o inconsciente. Só que esse conteúdo que vai para baixo do tapete, que você não precisa mais olhar, ele continua ali, né? Quando você enfia lixo embaixo do tapete, fica aquele morrinho, né? Fica um calombinho assim, né? Só que a emoção associada a este conteúdo que foi para o inconsciente, ela não vai para o inconsciente junto. Ela fica solta no seu sistema. Estando solta no seu sistema, ela vai tentar se ligar a outros elementos. E quais elementos que ela vai se ligar? Aqueles elementos que são ressonantes, ou seja, aqueles elementos que de alguma forma remetem àquele conteúdo que você enfiou embaixo do tapete porque você não conseguiu lidar com aquilo. E, gente, entendam, você não coloca algo para o inconsciente
porque você é má, porque você não está afim de olhar para si mesma, porque você tem preguiça de lidar com as suas questões. Você coloca porque você não tem recursos para lidar com aquilo naquele momento que está acontecendo. Então, o melhor que você pode fazer naquele momento é jogar isso para o inconsciente, porque é uma forma de você continuar seguindo com a sua vida e não ser massacrado por uma dor tão grande com a qual você não consegue lidar. Então, isso é o melhor que você consegue fazer naquele momento. E só de você estar fazendo o melhor que você consegue fazer com os recursos que você tem, você já é uma heroína ou um herói, tá? Então, entendam que ninguém faz isso por maldade, porque é uma pessoa ruim ou porque tá de preguiça e não quer trabalhar em si mesmo. Faz porque não tem condições de fazer de outra forma, ok? Vamos partir desse princípio. Então, essa emoção, qualquer situação semelhante que remeta, ou mesmo que não seja semelhante, mesmo que ao nosso olhar não tenha nada a ver uma coisa com a outra, mas que remete a esse conteúdo que foi para o inconsciente, essa emoção vai se ligar a essa nova situação. E aí a emoção vai trazer novamente aquela sensação daquela memória de dor. E aí o que você vai fazer? Jogar esta nova situação para o inconsciente também. E aí o morrinho embaixo do tapete vai só aumentando, 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 até que chega num determinado ponto que você não consegue mais passar por cima do tapete. Você precisa dar a volta, você precisa escalar uma montanha para descer do outro lado, né? E aí esses conteúdos eles vão ganhando força. E conforme eles vão ganhando força, eles vão tentando cada vez mais acessar o nosso consciente. E aí o que a gente faz? A gente empurra cada vez mais forte para o fundo, porque esse foi o comportamento que a gente teve num determinado momento e que funcionou de uma determinada forma. Esse é o processo do recalque. Eu jogo algo para o inconsciente, esse algo toma força, tenta voltar para o consciente. E o que eu faço? Eu empurro ele de novo para o inconsciente. Então, eu calquei ele uma vez, eu estou recalcando para que ele fique cada vez mais fundo no meu inconsciente, para que eu não tenha que lidar com isso, porque para mim é muito doloroso. Isso é o verdadeiro recalque, tá, gente? Não é o recalque das músicas ou supostas músicas que a gente ouve aí na mídia atualmente. Nem sei se atualmente, né? Mas, enfim. Então, esses conteúdos, eles trazem não só esse poder, né? Ele ganha força dentro do nosso inconsciente, porque ele vai agregando outras partes, ele vai agregando outras situações semelhantes, e aquela energia, aquele bloco energético, aquela emoção que ficou solta no sistema, que geralmente são emoções de baixa vibração, são emoções densas, né? Ou seja, são emoções que dentro da lógica da escala Hawkins calibram abaixo de 200, então exigem energia da gente para que nós consigamos manter isso. Elas ficam soltas e ficam tentando encontrar novos conteúdos para se ligar. E cada vez que ela encontra novos conteúdos, esse primeiro conteúdo que foi recalcado, ele vai ganhando força, vai crescendo, vai aglomerando outros pequenos conteúdos semelhantes e vai tomando conta da nossa vida cada vez mais sem que a gente perceba. E como que isso aparece na nossa vida? Nas formas da gente reagir diante das situações, nas formas da gente atuar diante da vida, né? E isso vai se repetindo cada vez mais. A gente percebe isso muitas vezes nos processos de repetição de ciclo, né? Sabe aquela pessoa assim, eu sempre encontro um emprego, é um emprego bom, maravilhoso, eu tô indo super bem no emprego, chega num determinado momento, alguma coisa acontece que eu perco o emprego. E aí eu tenho que começar do zero de novo. E aí eu vou, trabalho, luto, arrumo um emprego bom de novo. Quando eu tô chegando no topo, eu perco o emprego de novo. Eu não sei o que acontece, eu não fiz nada de errado para isso acontecer, mas toda vez é assim, ciclos repetitivos, né? Ou eu arrumo o príncipe encantado, o homem dos meus sonhos, tem todas as características que eu desejava num homem. Eu caso com ele, ele parece que se torna o oposto daquilo que eu sonhava.
e começa a me trair, começa a me destratar, começa a ter um relacionamento abusivo comigo. Aí eu consigo sair desse relacionamento, encontro outro, acontece a mesma coisa. São os ciclos repetitivos, né? Olhem para a vida de vocês, percebam quais os ciclos repetitivos que vocês estão vivenciando. Olhem para as atitudes, olhem para as ações, olhem para as formas de vocês lidarem com as situações. Percebam onde vocês estão repetindo o mesmo tipo de história sem perceber, sem se dar conta que vocês estão se encaminhando para aquele mesma historinha de sempre, até que chega no final e você se dá conta que repetiu novamente a mesma situação. Olha para isso, porque aí tem alguma coisa que está travando a sua vida. Aí tem alguma coisa que está te ancorando num determinado tempo, te ancorando numa determinada situação, impedindo a sua vida de fluir plenamente. São nesses ciclos repetitivos que a gente consegue olhar para a nossa música interior e ver aonde que o disco está arranhado, né? Disco é coisa... As pessoas mais novas aí não devem nem entender essa referência, né? Mas entender aonde que o disco está arranhado para poder saber em que ponto eu errei, em que ponto a coisa ali não caminhou direito. Errei não, gente. Eu acabei de falar que ninguém faz isso porque fez de propósito, porque é preguiçoso ou porque é má, né? A pessoa faz porque é o melhor que ela consegue fazer. E aí você olha, em que ponto da minha música o disco está arranhado que não está deixando a música prosseguir. Esse ponto tem alguma coisa que precisa ser olhada, tem alguma coisa que a gente chama de trava. E o que é trava? São justamente esses conteúdos que prendem a gente. Dentro da TQA, o professor Eric trouxe algumas travas mais comuns dentro dos casos que ele já havia acompanhado, que ele já havia atendido, né? Tudo isso durante a construção da TQA e pós-construção da TQA, né? Porque a TQA ela tem uma característica de ter sido uma teoria que surgiu junto com uma prática, né? Então a coisa foi sendo construída enquanto foi sendo colocada em prática. Diferente de você construir uma teoria para depois colocar em prática para ver se funciona. A TQA não, a TQA ela veio de uma prática que foi construindo uma teoria, né? A Lara Dias, mas essas travas são só de agora? Não, Lara, as travas não são só de agora. Pelo contrário, as travas são possivelmente de muito antes e que estão conduzindo a sua vida até agora. Essa é a questão, né? Eu gosto muito de usar um exemplo com os meus partilhantes, ou até mesmo quando eu estou dando aula, o pessoal da mentoria ouviu esse exemplo essa semana e vai ouvir hoje de novo. Imagina assim, uma criança aí de 2, 3 anos que está descobrindo o mundo. Ela chegou nesse mundo há pouco tempo, está conhecendo as coisas, né? Está saindo ali do meio de dentro de casa para o ambiente externo para conhecer o que existe no mundo. E aí ela vê um cachorro peludinho, fofinho, bonitinho e se aproxima do cachorro. E o cachorro, né, na sua tendência natural de se proteger, percebe um ser estranho chegando para cima dele com tudo, né? Porque a criança não tem essa noção de aproximação. E late para a criança. Só late. E a criança, não acostumada com este barulho, ela se assusta. Ela se assusta com o cachorro latindo para ela. E quando ela se assusta, o sistema de defesa dela, o ego consciente, o eu consciente, ele ativa diversos sistemas de defesa. Entre eles vem a emoção de que estou em risco, estou em perigo, preciso sair daqui, né? E aí essa situação fica marcada. A criança cresce com medo de cachorro. Quando ela está lá com seus 30, 40 anos, uma pessoa amiga dela chega perto dela e fala: olha o que eu ganhei de presente. E chega com um filhotinho de cachorro, né? Um filhotinho de cachorro, peludinho, fofinho, completamente inofensivo, daqueles bem bebezinhos ainda, que não devia nem ter desmamado ainda, mas já tá ali, né? Na mão do seu novo tutor. E a pessoa olha para aquele cachorro e a primeira reação que ela tem é: estou em perigo, preciso sair daqui.
com 40 anos de idade diante de um cachorro, o qual ela poderia matar com uma mão. Ou seja, ela representa mais risco para a vida do cachorro do que aquele cachorro para ela. Porque aquele cachorro não deve nem saber o que é morder ainda, né? Então, diante dessa situação, o que a gente pode concluir? Ficou marcado uma forma de atuar diante de uma determinada situação. É claro que eu estou levando isso, gente, a um nível assim, bem exacerbado, para vocês entenderem, compreenderem o mecanismo da coisa, né? Mas são modelagens, né? A gente vivencia uma situação difícil, a gente lança a mão do recurso que a gente tem naquele momento. E isso fica marcado como um modelo de atuação diante de toda e qualquer situação semelhante. E a gente vai passando a vida repetindo esse mesmo modelo de atuação sem parar para pensar se ele é adequado para aquela situação ou não. É adequado uma pessoa de 40 anos entrar em pânico diante de um filhote de cachorro que nem sequer late, muito menos morde, que está na mão de uma outra pessoa porque não tem condições nem de ficar no chão de tão novinho que é? Não é adequado. A reação dela está completamente deslocada à situação presente. Por que está deslocada à situação presente? Porque essa reação está relacionada a uma situação que ela vivenciou num tempo passado, né? Lembrando que a gente está num nível de terceira dimensão, a gente tem uma linearidade de tempo. Então, essa situação que modelou essa reação ocorreu num tempo passado da vida dela e cristalizou parte da consciência dela neste tempo passado. Só que cada vez que uma situação semelhante se apresenta, ela reage com esta parte da consciência que ficou cristalizada num tempo passado e ela não consegue perceber a situação no tempo presente como ela verdadeiramente é, porque ela está velada pelo modelo dessa situação que ficou cristalizada no tempo passado. Fica cristalizada no nosso corpo astral, no nosso corpo emocional, no nosso corpo relacionado por todos os registros referentes às nossas emoções vivenciadas, tá? A mesma coisa a gente pode fazer para situações boas também. Quando você vivencia uma situação semelhante a algo que você vivenciou na sua infância e que foi muito alegre, que foi muito divertido, que te trouxe muita alegria, hoje, para você, numa mentalidade de adulto, aquela situação pode ser uma coisa boba. Mas a sensação que te traz é uma alegria tão grande porque você está reativando uma memória boa. Você traz também essa emoção, porque também cristalizou lá, mas cristalizou de maneira positiva. De maneira positiva, ela te impulsiona cada vez mais, porque as emoções de alta vibração, acima de 200, de acordo com a escala Hawkins, são emoções que te impulsionam para a vida, são emoções que te trazem poder. As emoções de baixa vibração, abaixo de 200, são emoções que despendem sua energia, que te desgastam, que te seguram, que te prendem, né? Então, essas cristalizações, elas moldam a nossa vida, moldam a forma como a gente lida com as situações. E essas cristalizações, que são as travas, elas podem vir de diversas maneiras, né? Uma das principais maneiras nas quais elas se apresentam vem através de relacionamento de pai, mãe e filho, ou seja, a verdadeira Santíssima Trindade. Travou aí, gente? Siló tá perguntando aqui, eu não tenho como saber, porque para mim aqui tá normal, tá? Se travar, vocês colocam aí para mim, porque a internet aqui esses dias tá meio oscilante, né? A gente tá com um período de chuvas bem fortes e, enfim, né? Tecnologia, a gente tem essa fragilidade, né? Mas vamos lá. Eu estava falando sobre os relacionamentos de pai, mãe e filho, né? Que é a verdadeira Santíssima Trindade. A verdadeira Santíssima Trindade é isso. Em todas as culturas, em todas as mitologias do mundo, é pai, mãe e filho. Homem, mulher e a produção desses dois seres. Na nossa cultura cristã, que a mulher foi deixada de lado e colocaram o Espírito Santo no local. Ou, se a gente quiser olhar de um ponto de vista mais positivo,
a mulher não foi deixada de lado, mas ela foi elevada ao lugar de Espírito Santo. Olha que lindo isso, gente. Só pra gente se sentir um pouco mais, né, numa cultura que é bem machista. Mas vamos lá. A questão de pai, mãe e filho, gente, a gente ainda vai discutir todas essas travas que eu falar aqui hoje de maneira mais pormenorizada em outras lives, né? Hoje é só um resumão para dar início ao tema. Mas a questão de pai, mãe e filho é que pai e mãe, quando eles se unem para produzir uma vida, eles produzem uma vida, eles estão atuando no lugar da criação. Naquele momento, eles estão fazendo o papel de Deus. Vocês têm noção de quão sagrado é isso? De quão sagrado é essa união? E aí, a produção disso, o filho, né, o terceiro ponto dessa Santíssima Trindade, o terceiro ponto desse triângulo, ele é metade mãe, metade pai. Então, tudo aquilo que o filho direciona a mãe ou direciona a pai em termos de sentimento, em termos de julgamento, vai voltar para a vida dele, porque ele vai entrar num processo de lealdade para honrar esse sentimento. Como que ele vai honrar esse sentimento? Sendo aquilo que ele acha que os pais dele são. Presta atenção nisso. Sendo aquilo que ele acha que os pais dele são. Porque é sempre a nossa percepção da situação, é sempre a nossa percepção, é sempre a nossa interpretação. Não necessariamente o que eu penso a respeito da minha mãe é o que a minha mãe verdadeiramente é. Não necessariamente o que eu penso a respeito do meu pai é o que verdadeiramente o meu pai é. E a gente não tem que pensar nada sobre o que eles são ou deixam de ser. A única coisa que a gente tem que fazer é ser grato por eles terem feito o papel de Deus e nos trazido para este plano. Por quê? Porque neste plano a gente tem a possibilidade de seguir a lei da evolução e evoluir enquanto espírito para um dia retornar para casa. Lembra da última live que a gente falou sobre o sétimo plano existencial, que é a fonte criadora de tudo que é o início e é o fim? É de onde nós saímos, nos individualizamos enquanto espírito para vivenciar um processo evolutivo e retornar para a fonte criadora de tudo que é. Mas a gente não consegue retornar para lá se a gente não passar por aqui. Conseguem perceber a beleza disso tudo? Então, gente, só por eles terem dado a oportunidade de vocês estarem aqui hoje, só por eles terem servido como portal para vocês virem para este plano, continuar o seu processo evolutivo, vocês já devem ser gratos a isso. Independente do que eles tenham feito, independente das escolhas que eles tenham feito, independente de qualquer coisa. Não existe e se nessa história. É meu pai, é minha mãe e eu sou grata pela vida que eles me deram. Ponto final. Se a pessoa que esse pai é nesta existência não lhe agrada, seja grato pela vida e siga a sua vida. Deixa com ele a pessoa que ele é. Você não precisa carregar isso com você, tá? Mas não faça julgamentos, não deseje mal, não sinta pena, porque tudo isso você vai trazer para sua vida. Você vai repetir as mesmas situações que fazem com que você o julgue, você vai sentir pena de si mesmo e vai se auto-sabotar o tempo todo, e você vai agir de acordo para receber as mesmas críticas que você direciona a eles. Então, a única coisa obrigatória que todo mundo tem que ter com pai e mãe é gratidão pela vida. Não é a gratidão pelo suporte à vida que eles deram aqui não, tá? Porque tem muitos pais que não conseguem fazer isso. É a gratidão por ter nascido, por eles terem trazido vocês até esse plano. Se depois que trouxeram vocês para esse plano, cada um seguiu o seu caminho, você foi viver com outras pessoas, ok, eles te trouxeram para esse plano. Seja grato a eles por isso, porque mesmo se você está vivendo hoje com uma família maravilhosa, que é a sua família adotiva, você só está com essa família maravilhosa, que é a sua família adotiva, porque eles te possibilitaram estar neste plano. É esse o nível de gratidão que vocês têm que ter, tá? Se junto com isso vocês puderem liberar amor incondicional, e o que é amor incondicional? É amor sem condição.
É amor simplesmente pelo amor. É aquele amor que existe dentro de você, independente das condições externas. Ou seja, independente de quem meu pai é, independente de quem minha mãe é, independente das escolhas que eles fizeram, independente das situações que eles fizeram, eu libero amor porque eu amo, eu tenho o amor dentro de mim, então eu libero amor para eles. Mas eu sei que muitas vivências relacionadas a pai, mãe e filho são muito difíceis para que isso aconteça. Exige aí um nível de expansão de consciência muito elevado que talvez muitos não consigam atingir, né? Eu também tenho meus problemas com pai e mãe, quem não tem, né? Afinal de contas, a gente está no planeta escola, e se a gente está no planeta escola, nossos pais principalmente são nossos professores. E não tem aquele professor que você ame 100% do tempo. Tem sempre uma coisa ou outra ali com a qual você não concorda, né? Mas você não tem que concordar ou discordar, porque isso diz respeito a eles, não diz respeito a você. Quando vocês conseguirem entender isso e trazer isso para a vida de vocês, tudo vai fluir mais leve. Não é fácil, não é da noite para o dia, é um exercício constante, cotidiano, mas é possível, tá? Qual outra trava que também interfere na nossa vida? As travas que eu chamo de travas externas, provenientes de energias externas, né? A gente vem falando aí que nós somos compostos por átomos, nós temos nosso campo energético e tudo que existe tem um campo energético. Aí, a Daniela tá falando, até porque nós também não somos perfeitos, exatamente, né? Quem somos nós para a gente poder julgar quem está acima de nós? Já começa por aí, né? Olhar de cima para baixo é muito complicado, porque você não sabe todas as informações que estão lá em cima. Olhar de baixo para cima pode até ser. Você, como pai e mãe, olhar para o seu filho, você consegue ver a vida dele, pelo menos até uma certa idade aí, quase como um todo. Agora, você olhar de baixo para cima, seu pai e sua mãe tiveram infância, tiveram problema com os pais deles, tiveram adolescência, tiveram suas mancadas, seus erros, suas escolhas mal feitas durante a juventude, tiveram suas noitadas, tiveram seus momentos de estudo, tiveram seus momentos de trabalho, tiveram suas dores, tiveram seus sofrimentos, tiveram suas conquistas. Num determinado momento eles se encontraram e produziram você. Você sabe da vida deles aquilo que eles te mostraram a partir do momento que você começou a ter entendimento. E alguma coisa ou outra que eles possam ter te contado. Mas da vida deles inteira, você não tem noção. Você não sabe o que é ou o que foi ter vivido na pele deles. Então não tem como a gente emitir qualquer tipo de opinião sobre aquilo que a gente não tem informação o suficiente. Muito menos julgamento, tá? Só para ficar a dica aí, depois a gente vai falar disso mais profundamente. Mas voltando à questão das travas energéticas, né, das travas que eu chamo de externas, são aquelas travas provenientes de campos energéticos externos. Nós estamos em contato com campos energéticos constantemente. Eu estou aqui diante de um celular. Esse celular é um campo muito energético, né? Estou em contato com todas as pessoas que estão assistindo essa live neste momento. São campos energéticos que estão em contato comigo. Vocês podem emitir para mim energias de boa vibração e energias de baixa vibração através dessa live. Por isso que a gente sempre faz uma proteção antes de começar qualquer live, porque a gente está exposto, né? Energia, gente, não tem tempo, não existe barreira de tempo e espaço. Existe barreira de frequência, existe barreira de vibração. Fora isso, não existe. Então, o que são essas travas externas, né? Essas travas energéticas de ordem multidimensional? São justamente essas energias provenientes de outros campos energéticos, outras pessoas, outros trabalhos que possam interferir na sua vida, que acessaram o seu campo energético e interferem na sua vida. Casos muito comuns, ataques psíquicos, é o mais comum de todos.
sentimentos negativos, emoções negativas, pensamentos negativos que uma pessoa direciona a outra. Muitas vezes sem ter consciência de que aquilo está prejudicando. É o que a gente chama dentro da radiestesia de magia negra inconsciente. É uma energia de baixa vibração, alta densidade, direcionado a uma pessoa sem a permissão dela e que vai interferir na vida dela. E às vezes interfere tanto que a vida da pessoa não anda. Por quê? Essa energia acessou o campo da pessoa e o campo da pessoa a consciência da pessoa precisa lidar com essa interferência, precisa lidar com aquele cachorro que invadiu o seu quintal. Você precisa correr atrás dele para tirar ele de lá. Enquanto você está correndo atrás dele para tirar ele de lá, muitas vezes você está correndo atrás dele tentando pegar ele está fugindo, você está fugindo dele porque ele está tentando te morder, e aí você tenta arrumar um jeito de pegar o cachorro ou de colocar ele para fora sem que ele te morda. E o que você está fazendo nisso tudo? Você está desperdiçando energia, você está desperdiçando tempo. É a mesma coisa. Uma energia de baixa vibração e alta densidade acessou seu campo, você começa a desperdiçar energia para tentar dar conta disso. Vocês não viram a semana passada? Eu atendi a Stephanie aqui, ela estava com interferência no campo energético dela. Se eu não me engano, era justamente dessa ordem. Magia negra de origem inconsciente. Ela se dizia extremamente cansada, sem energia, sem força, sem condições de seguir em frente, se arrastando pela vida. Olha o quanto as emoções, os sentimentos, os pensamentos que a gente emite pode interferir na vida de uma pessoa. Isso também é uma trava, isso também te segura, te ancora, né? Te prende, é um peso que você carrega, né? Outro tipo de trava energética de ordem multidimensional, as energias direcionadas voluntariamente, ou seja, aquelas que são direcionadas para prejudicar a pessoa, né? Aquele pensamento que eu emito em relação a uma pessoa que eu tenho inveja, ou que eu tenho ciúmes, ou com a qual eu não me dou muito bem, e fico torcendo para ela se dar mal. Ela vai atravessar a rua, eu fico torcendo para ela tropeçar e cair no buraco. Ela vai fazer alguma coisa, eu fico torcendo para não dar certo. E isso é um trabalho de magia negra, gente. Consciente. Eu estou desejando mal para ela. Sem contar aqueles que realmente são trabalhos manipulados de energia, né? Que a pessoa realmente faz ou pede para alguém fazer um trabalho manipulado, direcionado para ferrar com a vida de alguém. Eu pego direto isso aqui nos atendimentos. Muito, muito mais do que vocês pensam. E isso, ele chega como um cupinzinho, entra devagarinho. E aí vai comendo pelas beiradas, vai comendo pelas beiradas, vai comendo pelas beiradas, quando você vê o armário despenca, porque não tem mais sustentação. Ou seja, aquela energia tomou conta total do sistema e acabou com a vida da pessoa, de tal forma que ela não sabe nem como que começou, e não sabe nem como se levantar novamente. É sério o caso, tá? Fora isso, né, a gente tem a questão dos chips e implantes, aparelhos, equipamentos, né, os contratos, os pactos, os acordos, os decretos que nós fazemos. Tudo isso, gente, pode ser de ordem multidimensional de outras esferas ou pode ser interno, né? Você pode fazer um contrato consigo mesmo, você pode fazer um decreto para a sua própria vida. Você pode implantar uma ideia ou receber um implante de uma ideia, de uma crença de outras pessoas que são autoridade na sua vida. Você pode chipar uma crença no seu sistema e seguir a vida baseada naquela crença, mesmo que ela se prove incorreta em diversas vezes, você não vai conseguir perceber isso. Você pode ter crenças chipadas por outras pessoas que são autoridades na sua vida, né? Então, assim, quando uma criança está crescendo, é muito importante a gente cuidar daquilo que a gente fala para ela, né? Porque as crianças, elas estão descobrindo o mundo, elas estão absorvendo todas as informações que vão chegando. E aí existe o que a gente chama de profecia autorrealizadora dentro da psicologia, né? Aquela criança que
tá em casa, faz alguma coisa, deixa alguma coisa cair, aí o pai fala, nossa garoto, presta atenção, você não sabe fazer nada direito. Aí vai, faz alguma coisa, tropeça, derruba um copo, coitada, a criança está aprendendo a andar, e já está andando com um copo na mão, né? E aí um monte de coisa para organizar ali, para o cérebro dela dar conta, tá ali moldando ainda, né, o HD dela, tem que dar conta de tudo e ainda tem que fazer certo, né? Aí o garoto vai, tropeça, aí a mãe fala, ô menino, presta atenção, você é burro. Aí a criança vai para a escola, escreve um negócio errado, escreve um nome errado, né? Porque os pais resolveram colocar aqueles nomes de 500 letras, né? Aí a criança tem dificuldade de aprendizagem e ninguém entende por quê, porque o nome é difícil. Aí vai, escreve o nome errado no deverzinho, a professora, meu Deus, meu filho, você não aprende nada. Aí a criança cresce achando que ela é burra, achando que ela não aprende nada, achando que ela não é capaz de fazer nada certo. E o que ela vai fazer? Por mais inteligente que ela seja, ela vai se auto-sabotar, porque ela é burra, porque ela não aprende nada, porque ela não tem capacidade de fazer nada certo. E como que ela vai contra aquilo que os pais dela falaram para ela? Olha a lealdade. Ela precisa honrar isso, né? Só que ela honra de uma maneira equivocada. Ela não honra a expectativa do pai e a expectativa da mãe de que ele cresça e seja feliz. Ele honra aquilo que ele ouviu que o pai e a mãe, aliás, aquilo que ele ouviu e interpretou que o pai e a mãe pensam a respeito dele. Isso é uma profecia autorrealizadora. É uma crença, é um chip, é um implante. Tá? Então isso define muito a vida das pessoas. E a gente segue a nossa vida com essas questões sem se dar conta. Às vezes precisa de uma pessoa de fora para olhar para a gente, para olhar para a nossa história e apontar isso para a gente. Ou precisa que a gente expanda a nossa consciência para que consiga olhar com mais clareza para essas situações. E é olhando para o nosso passado que a gente vai encontrar essas travas. Outras situações, chips, implantes, pactos, acordos, decretos, contratos, aparelhos, equipamentos de ordem multidimensional, que são implantados, que são trazidos ou que são feitos os contratos, os pactos, os decretos, os acordos com seres de outras dimensões, né? Isso você faz quando você está num plano astral, isso você faz quando você está até mesmo acordado, mas num momento de baixa vibração, isso você faz em outras vidas. E você fez por quê? Porque num determinado momento aquilo serviu para você. Só que chega um determinado momento que não serve mais. E aí acaba interferindo na sua vida, empacando a sua vida, impedindo a sua vida de andar. E tem também aqueles que são implantados à revelia, né? A gente sabe que tem seres de outras dimensões que não são tão bonzinhos e colaborativos com a nossa espécie e que tentam aí buscar informações ou até mesmo controlar, né? Eu peguei uma partilhante um dia desses que eu encontrei um chip nela. E quando eu falei que tinha chip de ordem multidimensional nela, ela me relatou que ela sempre sentiu muita dor na região do pescoço, né, nessa região cervical, e que sempre que ela ia no ortopedista e tirava raio-x, aparecia um aparelhinho de metal bem pequenininho, coisa assim de milímetros, nessa região dela, na região cervical, e que ninguém sabia o que era. E aí ela fazia tratamento, melhorava, daqui a pouco voltava a doer de novo. É um chip. Chip multidimensional densificado na terceira dimensão. Acreditem ou não, existem. Muitos, tá? Só não é relatado, porque não é de interesse que nós saibamos disso. Mas, seguindo aqui, né? Além dessas questões, a questão dos contratos, gente, é a mesma coisa, por exemplo, quando você sonha com um emprego, né? Nossa, esse é o emprego dos meus sonhos. Tudo que eu quero é trabalhar nesse lugar. Aí você vai e consegue. Você faz um contrato com aquela empresa. E aí você trabalha lá feliz da vida. Só que chega num determinado ponto, você quer mais para sua vida. Aquilo já não serve mais, né? Ou a empresa mudou a forma dela trabalhar e já não está mais de acordo com a sua verdade. Você já não se sente mais bem lá dentro. O que você faz? Você encerra o contrato e segue em frente.
Só que esse contrato de emprego, você tem consciência dele. Os contratos que nós fazemos de ordem multidimensional, ou aqueles que nós fazemos conosco mesmo, ou com outras pessoas de maneira inconsciente, a gente não tem consciência, a gente não tem acesso para falar, não, a partir de agora esse contrato não me serve mais, eu vou seguir minha vida, né? Não é assim. Quando a gente tem consciência, a gente encerra o contrato e segue a vida, né? Como dizem por aí, nós não somos plantas, nós não estamos enraizados na terra. A gente pode seguir em frente. Mas quando é inconsciente, a gente não tem como perceber isso. A gente realmente precisa de uma investigação, a gente realmente precisa tentar entender o que está acontecendo, né? E outros tipos de travas, né? São justamente essas travas relacionadas aos sentimentos, às emoções de baixa vibração, aquelas emoções que a gente cultiva, que a gente carrega. Vocês já pararam para perceber o quanto é difícil você sustentar um momento de raiva? Você passou por um momento de raiva. A raiva é uma emoção muito densa, muito forte, né? Ela tem uma força muito grande, tanto é que pessoas conseguem criar a partir da raiva, mas é uma emoção muito intensa e muito densa. Ela está abaixo do nível de 200 da escala Hawkins. E vocês já perceberam que você passa por um momento de raiva, aquilo é cansativo pra gente. Mas depois que o momento de raiva passa, você tem a possibilidade de não. Acabou, passou, vou seguir em frente. Mas a maioria de nós fica remoendo a situação. Fica remoendo e sustentando aquela raiva. Vocês já perceberam o quanto isso é desgastante? Vocês já perceberam o quanto isso despende energia para sustentar aquela vibração? É como segurar um carvão em brasa enquanto você tenta mirar para acertar em alguém. Pensem nisso. Você tem um carvão em brasa, né? Um bloco de carvão desse tamanho. Ele está em brasa, vermelho, e você está segurando ele na mão, esperando a pessoa que você quer acertar, com quem você está com raiva, ficar na melhor posição possível para você jogar o carvão nela. O carvão é leve. Muito possivelmente não vai nem sequer chegar na pessoa. Se chegar na pessoa, vai dar uma esbarrada, vai sujar um pouquinho de preto e vai cair no chão. E a sua mão, como que ficou? Pensem nisso. Cultivar uma emoção de baixa vibração é justamente segurar esse carvão quente. A gente cultiva, a gente segura, a gente não deixa a coisa seguir em frente, a gente não libera, a gente tenta jogar para fora da nossa visão, a gente joga para o inconsciente, a gente joga para baixo do tapete, a gente recalca. Mas antes de fazer isso, a gente remói, igual um boi no pasto ruminando. A gente fica. Aí chega uma hora que a gente não aguenta mais ficar. Mas aí, em vez de liberar, a gente joga para o inconsciente. A gente recalca. E aí, cada vez que acontecer uma situação semelhante, a energia toda presa nessa situação que a gente recalcou vai vir à tona novamente. E aí, às vezes, a situação é desse tamanhozinho assim. Você podia só responder, não quero. E aí você estoura, você explode, você vai para cima da pessoa igual um cão raivoso. Igual um dragão de 5 cabeças, cuspindo fogo pelas ventas. E a pessoa olha assim e não entende o que está acontecendo. Nossa, o que eu fiz para ela estar agindo dessa forma, né? É isso, gente. Modelagem. Tudo aquilo que você não explodiu, que você ficou cultivando, que você ficou ruminando, que você fez crescer dentro de você, uma hora sai. E se não sair dessa forma, vai sair no seu corpo, vai sair na forma de doenças, vai sair na forma de somatizações. Por que é tão importante a gente saber dessas coisas? Por que é tão importante a gente olhar para isso? Não só a gente enquanto pessoa, mas a gente principalmente enquanto terapeuta. Porque quando o seu paciente, quando o seu cliente, quando o seu partilhante chegar até você, ele vai chegar com esse saco de inconsciente cheio, lotado.
sem saber o que está acontecendo na vida dele. E você vai ter que abrir esse saco e montar os quebra-cabeças. Olha, você age assim nessa determinada situação por causa dessa situação que aconteceu aqui. E essa situação que aconteceu aqui está modelando toda a sua forma de responder a novas situações. Vamos tentar olhar para isso com a consciência e com os recursos que você tem hoje, liberar essa energia que está presa nessa situação. A lembrança vai permanecer, gente. Aliás, aquilo faz parte da vida da pessoa, faz parte da história da vida da pessoa. Não tem como ser apagado. A lembrança sempre existe. Qual é a diferença de uma lembrança, de uma memória dolorosa e uma lembrança? A lembrança, ela vem, pode trazer até uma certa tristeza, pode trazer até uma certa dor, mas essa lembrança não conduz mais a tua vida. A memória de dor conduz a tua vida e geralmente conduz de maneira inconsciente. Então é preciso liberar esse conteúdo, é preciso liberar essa emoção que está presa nesse conteúdo para que a pessoa possa fluir na vida dela sem despender tanta energia, usando essa energia para evoluir e não para ficar preso em algo que não faz mais sentido. Sabe aquelas pessoas que isso costuma acontecer muito em reunião de turmas de escola, né? Que as pessoas se encontram 10, 20 anos depois, assim. Aí vê aquela pessoa que quando estava lá no colegial brigou, né? As duas eram melhores amigas e de repente brigaram. E nunca mais se falaram e tal, e aí se encontram na reunião de 10 anos, sai faísca para todo lado, se encontra na reunião de 20 anos, sai faísca para todo lado, vai se encontrar na reunião de 30 anos, vai sair faísca para todo lado, até que alguém chega e pergunta, mas vem cá, por que vocês brigaram há 30 anos atrás? A pessoa nem sabe mais por quê, mas a energia, a emoção que ficou marcada naquela briga está ali presente, reativando a cada vez que elas se encontram. Elas continuam agindo da mesma forma como se a briga tivesse acontecendo naquele momento, porque não foi liberado, né? Muitas vezes a gente chama isso de rancor, aquilo que fica guardado, aquilo que a gente fica ruminando, aquilo que a gente não deixa fluir. A Patrícia tem uma frase muito boa que eu gosto, que ela traz da constelação familiar, que é aquilo que a gente rejeita, retorna. Aquilo que a gente libera, aliás, aquilo que a gente acolhe, liberta. E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa acolher tudo que nós somos. Todo lado bom, que é fácil de acolher, e todo lado ruim. E acolher o lado ruim, gente, não é sair por aí falando mal de si mesmo, não é sair por aí se desvalorizando. É sair por aí sabendo quem realmente você é, quais são as suas qualidades, quais são as suas falhas e buscando melhorar as suas falhas. Buscando melhorar as suas falhas, abrindo mão e liberando todo esse conteúdo que está preso, todas essas travas que estão presas, para que você possa se libertar e libertar a sua melhor versão, para que você tenha a sua melhor encarnação. Porque a Lajara, ou foi a Lara Dias? Já me confundi, deixa eu voltar aqui. Só um minutinho, gente, que eu quero fazer a referência da pessoa certa. Cadê? Gente, tá pulando aqui e cada vez que eu vou chegando perto o negócio sobe de novo. Tem um pouquinho de paciência aí comigo que eu já tô chegando lá. Foi a Lara Dias, que perguntou se as travas são só de agora. Eu falei que não, que geralmente elas vêm desde a nossa infância. Muitas vezes elas vêm de outras existências. Nós também trazemos marcas de outras existências. Mas qual é a questão
de situações de outras existências que marcaram e estão conduzindo a nossa vida atualmente. Se está se apresentando agora, é porque é agora que você tem condições para lidar com isso. Então é agora que você pode resolver, que você pode liberar. Você pode não saber de onde veio, você pode não saber qual foi a situação. Mas se está se apresentando agora é porque agora você tem condições de liberar isso, de se libertar disso, tá? Então é muito fácil a gente falar, eu sou assim, assim, assado, ou eu faço isso assim, assim, ou a minha situação com a minha mãe ou com meu pai é desse jeito ou daquele jeito, ou eu sofro desse tipo de dor e ninguém consegue descobrir o que é, porque isso vem de outras existências, vem de outras vidas, vem das minhas vidas passadas e tudo. E se tá na minha vida passada, eu não tenho como mexer, né? Porque tá lá no passado. E aí se acomoda. E aí o que acontece? A pessoa cresce sendo vítima ou cresce revoltada. Das duas, uma, né? E que tal você crescer como agente da sua própria vida? Que tal você olhar para isso de um ponto de vista diferente? Aconteceu, aconteceu. Não tem nada que a gente possa fazer com o que já aconteceu, mas tem o que a gente pode fazer com o efeito que isso está causando agora. E é no agora que a gente consegue modificar, é no agora que a gente consegue resolver. Se chegou agora é porque é agora que a gente tem que resolver, senão teria chegado em outro momento. Beleza? Então, eu vi que tem uns comentários aqui, deixa eu dar uma olhada. Vou tentar de baixo para cima, que às vezes fica mais fácil, né? Lecilene Gonçalves, eu faço, Ana, com minha filha. Bom, já deve ser resposta de algum outro comentário. Ah, aqui, Daniela. Até porque nós também não somos perfeitos, exatamente. Todos nós temos nossas dores. Declan, isso mesmo, Nádia. Quando comecei a olhar assim, meus sentimentos para meus pais mudaram. Não transforma a nossa vida, mas é um movimento necessário. É, muitas vezes transforma sim, tá, Declan? Isso depende muito do nível, né? Mas não é da noite para o dia. Exige sempre um processo aí de tomada de consciência, de manter uma consistência e utilizar isso de maneira sustentável para que tenha efeito. Precisamos aprender, entender e cuidar. Isso mesmo, Ana. Meu esposo fala isso sempre para os meus filhos, infelizmente. Licilene, é uma coisa que você, enquanto mãe e enquanto esposa, precisa conversar com ele, né? Porque os filhos crescem com essa marca. Porque o que acontece? A criança chega no mundo, ela não sabe o que é ser um humano, ela não sabe como é viver nesse mundo. Aliás, sabe, né? Porque já esteve aqui. Só que esqueceu tudo, zerou o sistema, está iniciando um novo processo. E aí, quem são as pessoas que vão ensinar para elas como viver nesse mundo? São os pais. Os pais não só criam uma vida, mas eles criam um ser humano. E quando eu falo criar um ser humano, eu estou falando que vai além de você produzir um corpo orgânico e colocar neste plano de existência. Ali você criou um animal. Quando você começa a inserir cultura nesta criança, nesse bolinho de carne, que você começa a transformá-lo em sujeito, que você começa a criar um ser humano, né? Que você insere aquele bolinho de carne dentro do mundo simbólico, dentro do mundo da linguagem, dentro do mundo que a gente compartilha, porque este mundo é compartilhado por nós, seres humanos.
Os animais têm outros meios de comunicação muito mais avançados que o nosso, né? Nós precisamos da fala, e a fala traz todo um mundo simbólico no qual a criança é inserida. E cada informação que você passa para ela, seja verbalmente ou através das suas atitudes, ela absorve como uma forma de agir neste mundo. Por isso que é tão importante a gente cuidar não só do que a gente fala, mas da forma como a gente age, né? Porque eles aprendem muito mais pelo nosso modelo do que pelo que a gente fala. Eu aconselho você conversar com seu esposo, né? E igual a Ana tá falando aqui, fazer a sua parte. Mas assim, só uma parte não dá. A gente precisa de pai e mãe. A gente precisa da força dos dois, senão a gente anda capenga. Não só em termos de constelação sistêmica e energética, mas também em relação a esse processo, né? Uma mãe pode criar um filho sozinho. Ela vai fazer o papel de mãe e de pai. Um pai pode criar um filho sozinho, vai fazer o papel de pai e de mãe. Claro que cada um dentro do seu universo ali, mas precisa das duas referências. E se tem os dois em casa, a referência são os dois. Então não adianta só você fazer a sua parte e o pai não fazer a parte dele. Essa criança vai andar capenga. Precisa dos dois. Vocês precisam, enquanto casal, organizar aí o discurso de vocês. É igual aquela coisa do filho adolescente que chega para a mãe e fala assim: mãe, posso ir no baile hoje? A mãe fala: não, não vai não, porque lá só tem vagabundo, só tem droga e tal, não vai te fazer bem. Aí chega o pai: pai, posso ir no baile hoje? Pergunta para sua mãe. Ah, minha mãe pediu para perguntar para você. Ah, então pode. Aí o garoto vai. Aí a mãe chega em casa, depois a mãe briga com ele: eu falei para você não ir, que não sei o que, não sei o que lá. Aí o filho fala: mas meu pai deixou. Entende a incoerência? Isso pode acontecer com você. Se você fala uma coisa e seu marido fala outra, vai chegar um momento que a criança vai começar a jogar com isso. E aí vocês vão ter problema. Senta e conversa. Daniela, aconteceu comigo. Um implante de quarta dimensão inferior foi colocado em astral. Acontece. Às vezes a gente baixa a vibração, vai para astral sem proteção e acontece. Esses são os implantes colocados à revelia, né? São aqueles que a gente não dá permissão direta, né? A gente deu permissão porque a gente baixou o nosso campo de proteção e aproveitaram, foram oportunistas. Mas tem solução para tudo, gente. Essa é a boa notícia. Eu falo, ele fica um tempo sem falar, depois volta novamente. Então, talvez seu marido precise olhar para a história dele, porque deve ter alguma coisa aí que está fazendo com que ele siga esse caminho, Lucilene. Mas aí é o caminho de cada um, né? Realmente a gente não pode fazer pelo outro. Mas quando entra em questão a relação com o filho, a educação do filho, aí a gente precisa realmente entrar num acordo. Se ele não tem condições de fazer diferente, que não faça então. Porque antes você deixar de falar alguma coisa do que falar alguma coisa negativa. Quando a gente trabalha com criança, a gente sempre orienta os pais de que você não precisa prometer nada para o seu filho, você não precisa dizer nada para ele. Mas se você disser alguma coisa, você precisa cumprir. Né? Então tem aquela situação assim de que o garoto fez alguma coisa errada. Eu já falei com você diversas vezes que isso é errado e tal, agora você vai ficar de castigo 1 mês sem televisão. Você vai conseguir deixar seu filho 1 mês sem televisão? Se você for conseguir, beleza. Mas se você não vai conseguir cumprir isso, não fale. É melhor falar que vai ficar 1 hora sem videogame ou sem televisão do que 1 mês e fazer uma ameaça grande que você não vai cumprir. Porque ele vai pescar na mesma hora. Aquilo que a minha mãe fala não se cumpre. Então eu posso fazer o que eu quiser. Tá? Eu falo com a minha mãe, não quer materializar, não fale. A nossa fala tem muito poder, gente. Quando a gente fala, a gente está
trazendo para uma densidade, a gente está trazendo para a concretude, através do som, aquilo que está num nível um pouco mais sutil, através de pensamento ou de emoção. Então, não fala. Um exemplo, aconteceu com a minha família essa semana. Nós moramos no interior do Rio de Janeiro, né? E meu marido, a cada 15 dias, ele vai a São Paulo para uns compromissos dele. Na virada do ano, no início do ano, mais ou menos, ele foi a um encontro num centro espírita. E estava tendo passe lá, estava tendo uma comemoração e tal. Ele até ganhou uma rifa lá que fizeram na hora, trouxe um amuleto de proteção para casa e tudo. E depois que ele ganhou, ele foi lá, né, recebeu, foi parabenizado e tal, voltou e sentou no lugar dele. E aí uma pessoa que estava no centro disse para ele, estava sentada assim do lado dele, disse para ele o seguinte: esse ano vai ser um ano de muita força para as mulheres. As mulheres vão ter um despertar aí muito grande, mas também vai ser um ano muito difícil, vai ser um ano de muito assalto, vai ser um ano que a gente precisa ficar muito atento com isso. E ele voltou do centro com essa mensagem na cabeça. E aí toda vez que ele fala com alguém, né, que entra nesse assunto mais espiritualista, a respeito aí de como vai ser o ano, ele estava repetindo essa mesma história, de que vai ser um ano de muita força para as mulheres, de muita valorização para as mulheres, mas que também vai ser um ano de muitos assaltos, que a gente tem que ficar muito atento. Conclusão, ele foi final de semana para São Paulo, a hora que ele estava voltando para a rodoviária para pegar o ônibus, um rapaz entrou no metrô numa estação, na hora de sair na outra estação deu uma trombada nele e levou o celular dele. Assalto. Ele concretizou na vida dele essa ação. A gente já andou em São Paulo de metrô para baixo e para cima, porque São Paulo é muito fácil você ir para os lugares de metrô, né? E sempre que a gente vai de ônibus e pega o metrô, porque é muito mais fácil do que ir de carro e enfrentar trânsito, né? E nunca aconteceu nada, a gente nunca presenciou nada nesse sentido. E dessa vez ele foi roubado. Então, gente, cuidado com o que vocês falam na vida de vocês e principalmente para as suas crianças. Ressignifiquei minha relação com meus pais. Honrá-los tornou a minha vida muito mais leve. Eu sei que sim, Rosana, porque eu também fiz isso. Cumprir as coisas boas e as ameaças. Ana, não tem como. Você falou algo para uma criança, você precisa cumprir. Sabe por quê? Isso dá referência para ela. Isso traz para ela a sensação de concretude, a sensação de estabilidade, a sensação de segurança. Uma criança que cresce sem referência é a famosa criança hiperativa que a gente vê hoje, né? Que aí o que você faz para ela sossegar em algum lugar? Entope de remédio. Gente, tô falando de maneira generalizada, tá? Eu sei que tem casos aí que realmente existe uma hiperatividade neurológica que precisa ser controlada, há casos e há casos. Mas na minha prática eu vejo muitas crianças hiperativas, dopadas de remédio, que o problema é contexto familiar, tá? Falta de referência, falta de lugar na família. Então a gente precisa sempre analisar caso a caso. Alguma dúvida mais, gente? Vai colocando aí para mim. Enquanto isso, deixa eu tomar uma água. Minha canequinha da TQA. Então, gente, hoje a gente iniciou essas lives para falar sobre as travas dos seres humanos, os impactos que elas causam na nossa vida. E vocês viram, né, que não é à toa que elas chamam travas, porque elas realmente empacam a nossa vida, impedem a nossa vida de seguir em frente, impedem que nós possamos ser a nossa melhor versão. E como que a gente faz com essas travas? Existem as terapias, né, que a gente olha, que nos ajuda a olhar para essas travas, que nos ajuda a elucidar essas questões. Dentro da TQA a gente fala que é a busca da causa raiz. A busca da causa raiz é justamente encontrar esse ponto inicial, essa trava inicial que está startando todo aquele tipo de comportamento e levando a pessoa
nesse ponto que ela chegou dessa vida, que ela não entende mais o que está acontecendo. É claro, né, que quando a pessoa vem, ela traz uma questão específica. A gente trabalha em cima das informações que ela traz. Não tem como a gente abrir completamente a vida de uma pessoa em uma sessão. Mas a partir do momento que a gente encontra a causa raiz, a partir do momento que a gente encontra essa trava e a gente traz para a consciência dela, ela consegue olhar para isso com os recursos que ela tem hoje. Ela consegue olhar para isso tendo condições de lidar com isso de maneira mais consciente. E aí ela pode escolher o que ela vai fazer com isso. Se ela vai continuar enfiando embaixo do tapete ou se ela vai levantar o tapete, limpar tudo, passar o pano e deixar tudo limpinho, direitinho, bonitinho, para que ela possa passar pela sala da casa dela livremente, sem poeira, sem morrinhos no tapete, né? E possa seguir a vida dela de maneira mais tranquila. E aí depois, quando a gente faz essa parte, né, da investigação da causa raiz e traz isso para a consciência da pessoa, ela tem condições de analisar isso, de ruminar isso aí durante alguns dias para depois a gente aplicar os comandos da TQA, né? E aí com os comandos da TQA a gente termina de fazer essa faxina que ela iniciou. A gente lança os comandos de liberação que faz todo o processo de destravamento dessa pessoa, né? Que já iniciou nessa primeira sessão, e a gente faz o download de outros sentimentos de alta vibração, que são aqueles que impulsionam a gente para a vida, e aí a gente faz o despertar dessa pessoa, porque a gente amplia a capacidade de consciência dela, a gente amplia o poder divino dentro dela, a gente amplia a sua expansão de consciência, e ela consegue visualizar tudo com mais clareza, e aí ela começa a saltar. É o processo de destravar, despertar e saltar. É isso que nós fazemos dentro da TQA e é isso que todo mundo precisa fazer na própria vida. Então, se você não consegue fazer isso por conta própria, procura um terapeuta TQA. Tem diversos aí no mercado hoje em dia, graças a Deus, a família está crescendo cada vez mais. E façam o seu processo, olhem para você, escutem a sua música interna, deixem ela tocar livremente para vocês, porque ter a sua música interna tocando na sua vida libera a sua verdade, tá? É claro que uma hora ou outra vai dar uma arranhadinha ali no disco, mas se você tiver consciente, se você tiver consistência nesse processo de tomada de consciência, você consegue lidar com esses arranhadinhos de maneira sustentável, ok? Então, gente, quem gostaria de dar uma olhada no campo energético, ver como que tá, como que não tá, coloca aí para mim, eu quero, e vamos fazer um atendimento rápido aqui com vocês. Vamos lá, tô aguardando aqui. Ninguém vai querer, gente? Nádia Bacelar. Vamos lá, Nádia. Vou te chamar aí. Entrou aí, Nádia? Apareceu para você o convite? Conseguiu entrar? Gente, enquanto a Nádia entra, a gente está falando, né, sobre a questão das travas, sobre o que isso implica na vida do ser humano. E um caminho para resolver isso é justamente o processo terapêutico, né? E como terapeuta da TQA, obviamente, eu vou sugerir a TQA como terapia. Como eu já disse, tem diversos terapeutas aí trabalhando atualmente e muito mais que estão despertando e vão vir com a gente fazer o curso de formação para poder também se tornar terapeuta e seguir nesse propósito. E além disso, eu também atendo, a Patrícia também atende, é só fazer contato aí no direct da TQA, ou no suporte da TQA para tentar o atendimento com a Patrícia, ou comigo é só me chamar no meu direct, né, lá no @cianelli.nadia, deixa eu colocar aqui para vocês, que
a gente olha e ajuda vocês nesse caminhar, né? Apareceu aqui para mim que a Nádia não pode entrar. Eu não sei por que o Instagram faz isso, gente. De vez em quando aparece essa mensagem. Nádia, né, fulano de tal não pode participar ao vivo. Eu não sei se é o tipo de conta, não sei o que acontece, tá? Nádia, sinto muito, não foi dessa vez. Quem sabe numa outra próxima a gente consiga. A próxima da lista aqui, ó, é a Teclen. Vamos lá. Teclen é a aluna QPT, terapeuta TQA e aluna RPT, de radiestesia comigo. Vamos lá. Teclen, mandei o convite aí para você, tá? E outra possibilidade. Apareceu já. Oi, Teclen, Oi, Nádia. tudo bem? Eu não tô te vendo. Pois é. Tá com problema na câmera? Sim, né? A câmera tem que virar, né? Aí, apareceu. Tudo bem, Teclen? Tudo bom. Ótimo. Saudade de você, moça. Nome completo, Teclen. Teclen Rossana. Rosana com dois S, né? Sim. E Da Silva da Silva. Tomazini. Tomazine com Z? Dois Z de zebra e NI no final. Tomazine. Tomazine, né? Isso. Qual a data de nascimento? 19/7/68. Ok, vamos lá. Hoje vocês vão ver em segunda mão, né? Porque o pessoal da mentoria já viu a versão nova da mesa Ai, que Causa linda. Raiz. Que Ficou linda. maravilhosa, né? Depois eu levanto ela para vocês verem melhor. Ai, esse tom de azul tá maravilhoso. Lembra muito o Eu mar. também fiquei apaixonada. Era um vibratório equilibrado, técnico. Padrão vibratório equilibrado em 95%. Isso é muito bom. Vamos ver se tem alguma coisa. Vamos ver a sua calibração primeiro. Ó, a maior parte do tempo você está calibrando no nível de 10 elevado a 510. É o nível da gratidão. Tá muito bom. Tá dentro do espectro do amor, quando você lê lá na bibliografia do Dr. Hawkins. Sim.
Ó, de desarmonia no seu campo energético, apenas chakras. Não tem interferência de ordem multidimensional, não tem nenhum tipo de energia intrusa dentro dos espectros, né, de os campos de energia também não tem nenhum desequilíbrio, nenhuma desarmonia, tá tudo limpinho, bonitinho, arrumadinho. Só os chakras que sempre bagunçam, né, porque qualquer tipo de emoção, pensamento em desarmonia, desarmoniza também os chakras que eles tentam compensar, tá? E aí eu vou fazer para você a harmonização dos chakras, pode falar. Essa semana foi meio complicada e eu me desequilibrei bastante. Aí ontem eu recorri para TQA. Aí peguei as minhas coisas ali e botei em ordem. E eu, às vezes a gente precisa de uma confirmação assim, né? Então foi bom assim saber que tudo que eu fiz ontem surtiu efeito. Tinha Muito bom. alguma coisa, limpou tudo. A única coisa que faltou foi fazer o comando de harmonização de chakras hoje. Porque esse você pode fazer todos os dias. E É, aí você mantém também os chakras aí funcionando adequadamente, tá? Vou harmonizar aqui para você. Se concentra aí, inspire profundamente, fique receptiva. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11 e 29. Vamos conferir todos os chakras harmonizados. Muito bem. Tem alguma coisa a mais que você gostaria de dar uma investigada? não, tá tudo certo. Eu só queria dizer que TQA é maravilhoso, né? A gente vê agora. A gente que passa por isso sabe o quanto traz resultado, né? Isso, verdade. Recomendo, indico. Gratidão, Pensa em Nath. alguma questão que você queira, algum conselho, que eu vou trazer um conselho do I Ching para você hoje. Ah, eu preciso, tem uma coisa importante que eu preciso resolver hoje. Então pensa aí para receber o conselho. Abaixo aqui para vocês acompanharem, né? Ok. Olha, técnica, para você, enquanto eu estava embaralhando, saiu uma carta e depois foi indicado tirar outra carta, tá? Então saíram essas duas cartas. Uma é a carta número 25, Vuang, o inesperado. Vamos ver o que essa carta traz de mensagem para você. Ó, a imagem, vou colocar a imagem para você acompanhar, tá? A força vital do trovão retumba nos céus e desperta nova vida.
que nessa etapa prematura ainda não se corrompeu e atua de acordo com as verdadeiras leis da natureza, há respeito por todas as formas de atividade e pensamento, cada qual encaminhada para seus próprios fins verdadeiros. Inclusive, o inesperado pode ocorrer. Então, a imagem dessa carta, né? A gente tem aí um dragão, uma nuvem e um raio caindo ao lado de uma montanha. Diz que esse poder da natureza ainda está puro, ainda respeita as leis da natureza, ainda não foi corrompido pelas energias de terceiro plano. Então, todos os pensamentos, todas as formas de atividade neste momento ainda estão puros, ainda podem criar coisas boas. Então, é preciso olhar para isso, permanecer com eles puros, sem contaminação das nossas crenças, dos nossos padrões repetitivos, das nossas inseguranças, para que essa energia possa criar coisas boas na sua vida, inclusive aquilo que você não espera. Tá? E aí o conselho: comportar-se seguindo os ditados da ação natural e com justiça traz êxito. Seguir o caminho corrupto traz desgraça. Então, segue o caminho da justiça, segue o caminho do coração. Ouça a sua música interna. Porque a mente está dizendo não, tal coisa, não, vai ser assim, mas o coração diz não, vai que vai dar, vai que vai dar. Então, esquece a mente. Ouça o coração. Ouça o coração, porque o coração sabe da sua verdade. A mente é contaminada pelo ego. E a segunda carta que saiu foi a carta Chung Fu, a verdade interior. Essa é a imagem. O invisível poder do vento pode mover a superfície de um lago e, com isso, mostrar sua força. A mente de uma pessoa sábia busca penetrar por debaixo da superfície a fim de compreender as ações dos demais. Com tal compreensão, saberemos quando perdoar e quando trazer a responsabilidade com absoluta justiça. Os demais apreciarão essa sabedoria. Então, você conseguir enxergar no outro a sua verdadeira essência, por cima das aparências. Mas, para isso, você precisa olhar com a sua essência e não com a sua mente dominada pelo ego. E aí, o conselho: é fácil persuadir os que são receptivos às nossas ideias, mas muito difícil convencer aqueles com os quais não temos nada em comum. Para influenciar esses últimos, devemos descartar os prejuízos e encontrar um terreno comum para abordá-los. Desse modo, será possível influenciar os outros e conseguir grandes êxitos. É importante entender que isso não implica comprometer nossos princípios pelo bem do projeto. O verdadeiro êxito somente chega quando alguém adere vigorosamente ao correto. Então, é você encontrar aquele meio termo, não tentar impor a sua verdade, mas também ouvir o que o outro tem a dizer. E com a sua essência, com a sua verdade interior e com a essência do outro, enxergando a essência do outro, vocês poderem entrar num acordo sobre determinada situação. Chegar num nível neutro, que não é nem para o meu bem, nem para o bem do outro, é para o bem maior de todos. Tá? Tá certo. Vai dar certo, já deu. Já deu, já deu. É assim que tem que ser. Gratidão. Tá bom? Gratidão. Gratidão, Nádia. Para você aqui da mesa. Como prometido, gente, semana passada eu falei que era a última vez que vocês iam ver aquela mesa, que hoje já teria a versão finalizada, né? Olha que linda que ela ficou. É a nossa mesa para auxiliar a encontrar a causa raiz dos seus partilhantes. Quem está fazendo aí a mentoria de causa raiz vai receber essa mesa e aprender como utilizá-la da maneira mais assertiva possível para melhorar aí o caminho e o trajeto de cada um dentro do processo terapêutico, para que vocês possam ajudar cada vez mais pessoas. Vou tirar uma carta para vocês agora, tá?
Deixa eu só anotar qual que saiu aqui para ela, que depois eu tenho que enviar para ela e não me perder. Vamos lá, gente. Pensem aí em alguma situação que vocês desejam receber um conselho, que vocês precisam receber uma palavra para que vocês possam olhar outras possibilidades e tentar resolver a questão, tá? Vamos ver qual é a melhor carta como conselho para vocês. Saiu a carta número 3 do I Ching. Ó, carta número 3 é essa. A carta Shun, a dificuldade inicial. O que a imagem nos traz? O vulcão em erupção e outras nuvens escuras podem parecer caóticos, mas após a tormenta voltará à ordem. O homem sábio progride classificando e combinando os aspectos positivos. Uma semente em germinação pode achar dificuldades para somar sobre esse solo. Então, gente, o que a imagem dessa carta está dizendo para a gente? Que por mais difícil que a situação possa parecer, por mais caótica que ela possa parecer, sempre há um caminho de saída. Sempre vem a bonança depois da tempestade, né? E para que a gente consiga passar pelos momentos turbulentos e alcançar um momento de bonança, a gente precisa olhar além da tempestade. A gente precisa conseguir encontrar os pontos positivos para conseguir encontrar o melhor caminho para sair da tempestade e ultrapassar os obstáculos. Qual é o conselho dessa carta? No início de qualquer grande atividade, sempre há dificuldades e perigos. A pessoa superior trabalha arduamente e proporciona orientação, mas há de ter auxiliares. Não há de se precipitar a novos cursos de ação. Então, aqui está dizendo que todo início sempre apresenta suas dificuldades, sempre apresenta seus momentos que parece que a coisa não vai caminhar, que parece que a coisa não vai dar certo, e sempre apresenta também aquelas possíveis ciladas nas quais a gente pode cair. E você, tendo uma consciência superior, você sabe que ninguém caminha sozinho, que a gente, de mãos dadas, a gente chega mais longe. Um dando apoio para o outro, a gente chega mais longe. E que talvez nesse momento de início, nesse momento de dificuldade, seja melhor caminhar de mãos dadas com alguém que te dê suporte, que te dê apoio verdadeiros, do que tentar seguir sozinho e enfrentar todos os perigos que se apresentam, tá? Ou seja, duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Então, gente, eu queria agradecer a presença de todos na live de hoje. Né? A gente vai continuar com esse tema nas próximas lives, falando sobre essas travas, elucidando cada uma delas, trazendo as possibilidades da gente tentar resolver, mas tenham sempre em mente, vocês precisam caminhar para a sua verdade, vocês precisam ouvir a sua música interna. E para quem já quer começar a dar uma olhada nisso, né? E talvez não queira ir direto para a terapia nesse processo, a gente tem diversas possibilidades, né?
iniciando aí pelo evento Despertar 7, Jornada das Emoções, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro. As inscrições já estão abertas. Para quem não conhece o evento Despertar, é um momento em que a Patrícia vem com um convidado trazendo uma aula a respeito de um determinado tema que contribui para o crescimento do indivíduo. E depois dessa aula, depois dessa elucidação, para poder trazer à consciência de todos aí algumas questões, trazer alguns insights, cair algumas fichas, ela vem aplicando os comandos da TQA, o protocolo completo dos comandos da TQA, com todos os comandos de liberação e depois todos os comandos de ativação, para que vocês ganhem energia para poder fazer o processo de despertar, destravar e saltar. Não é como uma terapia, né? Porque é um trabalho realizado em grupo, ao vivo, online, né? Não tem como entrar em questões particulares, mas já é um grande avanço para quem quer começar aí uma jornada, para quem quer começar aí uma caminhada. E nesse despertar de número 7, ela vai trazer justamente o Rafael, que trabalha com PNL, para falar sobre as emoções humanas e como elas impactam a nossa vida, como elas podem funcionar como travas para o nosso caminhar, né? E como que a gente pode usar elas também a nosso favor, porque as emoções são ferramentas que nós recebemos para viver neste plano, né? Então a gente pode ter essas ferramentas e saber como utilizá-las, ou a gente pode ter essas ferramentas e deixá-la guardada e esquecida, né? Ou tentando deixá-la esquecida, sem saber como usar da melhor maneira possível, né? Então, esse despertar vem aí para trazer tudo isso de presente para vocês. O link está na bio para vocês poderem fazer a inscrição, tá? E também tem aí diversos bônus que vem junto, né? O mapa das emoções, a travessia, né? O mapa da travessia, na verdade, onde vocês podem fazer suas próprias análises e é um caminho de autoconhecimento para vocês, tá? Quem deseja, né, eu já coloquei aqui, eu faço atendimentos com a TQA, a Patrícia faz atendimentos com a TQA, diversos outros terapeutas TQA já estão aí trabalhando no mercado, auxiliando as pessoas a caminhar cada vez melhor dentro de suas próprias vidas. É só vocês encontrarem aquele que ressoa mais com a sua verdade e começar o seu processo. E para quem gosta desses temas, né, o curso Quântica para Todos, ele está sempre de portas abertas para receber qualquer um de vocês. Quando a gente fala em quântica, a primeira coisa que a gente pensa é, eu não vou dar conta de estudar isso, né? Esse negócio de quântica, de física, eu sempre fui mal em matemática, como é que eu vou conseguir entender isso, né? Mas, gente, o Quântica para Todos traz de uma forma que você pode entender. Eu passei a vida inteira tomando bomba em física, confesso, né? Tinha um professor meio doido que não sei o que era aquilo que ele dava, não sei se era aula ou se não era, mas eu consegui compreender, qualquer um consegue compreender, é uma linguagem simples, fácil, acessível e que verdadeiramente muda a vida de qualquer um, porque como a gente vem falando aqui, você começa a ser terapeuta olhando para si mesmo, encontrando a sua própria verdade. E aí você oferece essa possibilidade de olhar para si mesmo a outras pessoas, porque você sabe que isso faz bem, que isso é o caminho para melhorar enquanto ser humano, para melhorar enquanto espírito. E se fez bem para você, você quer levar esse bem para outras pessoas. E aí você começa a se tornar terapeuta, você começa a oferecer este caminho para outras pessoas. E o Quântica para Todos é o caminho inicial para tudo isso. Para você olhar para você, aprender a respeito de tudo isso que a gente vem discutindo aqui, aprender a respeito de como funciona a técnica e depois passar para a formação terapeuta TQA, que aí você verdadeiramente vai sair um terapeuta completo, né? Porque além da formação terapeuta TQA, tem também o curso de radiestesia para todos, onde você aprende a ser um radiestesista com o embasamento da mecânica quântica, para entender não só como operar a radiestesia, mas entender como ela funciona e por que ela funciona. E poder utilizar a radiestesia como um radiestesista e não como alguém que opera um pêndulo ou algum outro instrumento qualquer de radiestesia. Além da possibilidade de você também desenvolver o seu próprio instrumento, né? Vocês veem essa mesa aqui,
eu desenvolvi. E eu ensino vocês a desenvolverem um instrumento que vocês quiserem, de acordo com a necessidade que vocês tiverem dentro do curso. Então, vocês não ficam presos a utilizar uma mesa que foi disponibilizada. Vocês aprendem a construir a sua própria mesa, tá? Então, estamos todos aí de portas abertas para receber todos vocês. Comecem a jornada de vocês. Venham para a família TQA, que vocês vão não só ajudar a si mesmos, mas a muitas outras pessoas. Gratidão por estarem comigo nessa manhã de quinta-feira. Até a semana que vem, com muito mais atividades aí pela frente, com o Renato, com a Patrícia e comigo, para a gente poder auxiliar cada vez mais pessoas a seguirem os seus caminhos. Beijão.